Oi, galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver equações do segundo grau, tá? A famosa equação de delta, de Bhaskara, vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, assim, uma equação do segundo grau, ela tem essa cara aqui, ó, de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Aonde a, b, c são coeficientes numéricos, tá bom? Aqui é uma fórmula generalizada e aqui é uma equação completa. Então, eu tenho o termo A, termo B e termo C. Então, é uma equação completa, tá? Uma equação do segundo grau nunca pode ter o A igual a zero, tá? Por quê? Se o A for igual a zero, zero multiplicado por qualquer valor vai dar zero. Ou seja, se for zero, o x ao quadrado vai sumir. Aí vai ficar só o bx mais c igual a zero. Aí é uma equação do primeiro grau, tá? O que define uma equação do segundo grau é esse expoente aqui, tá bom? Então, por isso que o a nunca pode ser zero. O b e o c pode ser zero, tá? Porém, o b e o c sendo zero, eu posso, então, ter uma equação do segundo grau incompleta, tá? Quando eu tenho os três termos, ela é completa, e se estiver faltando ou B ou C, ela é incompleta. Lembrando que o A nunca pode faltar, tá? Então, o A tem que ser sempre diferente de zero, tá bom? Então, aqui, nesse caso, ó, eu tenho equações incompletas, aonde ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Então, aqui, que termo que está faltando? Termo C. Então, o C é igual a zero. Agora aqui, ax ao quadrado mais c igual a zero. Que termo que está faltando? O b. Então, o b é igual a zero. E também pode acontecer de ser só ax ao quadrado igual a zero, faltando o termo b e o termo c, tá? Então, vou passar um exemplo agora de como a gente resolve, primeiramente, a equação incompleta, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui está o exemplo, então, de três situações. Nessa primeira, tá faltando os dois termos B e termo C. Como que eu resolvo, então, ó? X ao quadrado igual a 64. Assim, ó, o termo A é sempre quem acompanha o x ao quadrado. Né, assim, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O termo A é sempre quem acompanha o x ao quadrado. O termo B é quem acompanha o x. E o termo C é o termo independente, tá? Então, por exemplo, aqui fala, mas aqui não tem nada. Quando não tem nada é 1. 1x ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, como que eu resolvo? Eu vou sempre isolando o x, tá? Porque é o x que a gente quer descobrir. Então, isolando o x aqui, a gente faz a operação inversa dele. Porque ele tá a potência. A operação inversa de potência é raiz quadrada, tá? Então, a gente vai passar para o outro membro trocando a operação. Então, x é igual a raiz de 64. Aí, raiz de 64, 8, tá? Porém, é dois resultados, positivo ou negativo. Então, a gente coloca assim, mais ou menos 8. Qualquer valor que eu substituir no x aqui, positivo ou negativo, como está elevado ao quadrado, vai dar positivo, tá? Então, tanto pode ser o positivo como o negativo. A gente vai representar os valores assim, mais e menos, tá? Aqui, faltando o termo B. Sempre procurando meios para isolar a incógnita, que é a letra, né? Então, vai ficar 3x ao quadrado igual, vai ficar letra para um lado, número para o outro. 27 tá aqui negativo, ele vai para o segundo membro positivo. Agora, eu isolo x ao quadrado, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo, tá? Continuando, vou continuar aqui, ó. Aí, x ao quadrado igual 27 dividido por 3, 9. Mesma coisa, eu quero saber o valor do x. Então, eu isolo o x, ele tá como potência, aí ele vai como raiz de 9 e o resultado mais ou menos 3. Tá? Então, a equação do segundo grau vai ter dois valores como resposta, que nem esse caso.
mais 8 e menos 8. Nesse caso, mais 3 e menos 3. Só que aí pode já colocar assim, mais e menos, tá bom? E, faltando o termo C, a gente pode resolver pelo método de fatoração, colocando o termo comum em evidência. O termo comum aqui, qual que é? É o x, certo? Vai ficar x, abre parênteses, x ao quadrado dividido por x, x. Menos 3x dividido por x, 3, que é igual a 0. O primeiro x, a gente fala que é igual a 0. E aqui, essa parte, a gente procura o que vai zerar a nossa equação, tá, gente? Então, por que é igual a 0? Como aqui é uma multiplicação, se eu substituir por 0, vai zerar a equação, tá? Porque tudo que a gente multiplica por 0, dá 0. E nesse caso aqui, que número que tem que ser esse x para zerar a nossa equação? É o 3. Nesse caso, tá fácil enxergar. Mas aí, quem não conseguir enxergar dessa maneira, é só fazer assim, ó. X menos 3 igual a 0. X é igual, o 3 está negativo, ele vai para o segundo membro positivo. Então, x igual a 3. O que isso significa? Toda equação, a gente procura, do segundo grau, a gente procura valores que vão zerar a nossa equação, para manter o equilíbrio da equação. Então, no caso aqui, ó, o x, se eu colocar um 0 aqui no lugar do x, ele vai zerar, porque está multiplicando tudo, tá? E nesse caso, achei um x. Agora, para achar o outro x, aí eu esqueço essa parte, vou olhar só daqui para frente. Então, x menos 3 igual a 0. Que valor que tem que ser x para zerar, tá? A minha equação. Então, é o 3, tá? 3 menos 3, 0. Então, aqui tá 3 exemplos de equações incompletas que você pode resolver dessa maneira, que é a forma mais simplificada, ou você também pode resolver pela fórmula geral, tá? A fórmula resolutiva geral. Aí vai de vocês, tá? De acordo com o seu exercício pedir e tudo, mas eu vou mostrar das duas maneiras, tá bom? Vou passar um outro exemplo. Bom, pessoal, outro exemplo. Agora aqui eu tenho os 3 termos, porém a gente ainda não viu a fórmula geral. Então, a gente vai resolver pelo método de fatoração, tá? Não é o trinômio quadrado perfeito, né? Então, aqui é só um trinômio do segundo grau. Como que eu faço mesmo para fatorar um trinômio do segundo grau? Eu preciso pensar em 2 números, onde a soma será 5 e o produto 14, tá? Aí vocês vão pensar quais são esses 2 números, aí vocês vão achar que é menos 2 e mais 7. Menos 2 e mais 7. Vamos ver? Menos 2 mais 7 dá 5, positivo. Menos 2 vezes mais 7, menos 14, ok? Então, é o menos 2 e o mais 7. Aí, vocês aprenderam que a gente vai colocar assim, x menos 2, x mais 7. Aí, agora eu vou igualar a 0. Ó, igualado a 0, porque a gente está trabalhando a equação, para resolver a equação. Então, primeira coisa, eu vou olhar só esse primeiro termo. Então, eu tenho que x menos 2 é igual a 0. Esquece esse daqui, tá? Que número que tem que ser no lugar desse x para zerar a equação? Então, esse x igual a 2. Se eu substituir aqui por 2, vai dar 0. Agora, eu esqueço essa parte e vou olhar somente para essa. Que valor que eu tenho que substituir no lugar do x aqui para dar 0? Então, x igual a menos 7. Então, olha lá, menos 7 mais 7, zerou. Então, o resultado dessa equação aqui, x igual a 2 e x igual a menos 7. Tá bom? Tem casos que não vai ser tão fácil enxergar, tá? Qual é o valor de x? É só pegar todo esse primeiro termo, x menos 2 igual a 0, fazer uma equação do primeiro grau. Isola o x, o 2 vai para o segundo membro, tá negativo, vai positivo, ó, encontramos, tá vendo? Agora aqui, mesma coisa, x mais 7 igual a 0. Isola o x, o 7 tá positivo, vai para o segundo membro, negativo, tá vendo? É que como nesse caso tá fácil de enxergar, a gente já pode colocar direto, tá?
Mas é só para vocês entenderem que tem como a gente armar a continha e fazer sem que precisa pensar muito, caso não esteja fácil visualizar. Bom, gente, então vimos a parte da equação incompleta, faltando os termos, tá? Que você pode resolver isolando o x e também pelo método da fatoração. E quando ela é completa, a gente também consegue resolver pelo trinômio do segundo grau, tá? Então, essa é a primeira parte. Eu vou gravar um novo vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso, vou gravar um novo vídeo com a fórmula de Bhaskara, que é a equação geral. Tá? Mas espero que até aqui vocês tenham entendido. Aí eu vou passar exercícios relacionados só a essa parte. E eu gravo um novo vídeo só da fórmula geral, tá bom? Beijos e até a próxima!